Então, bem-vindos. Muito grato por terem aceito o convite e pela vossa presença. E eu Desculpa gostava... interromper logo, Sim. mas bem-vindos e bem-vindas. Logo que estamos a falar de masculinidade e aqui a influência que tem na linguagem, não é? Bem observado. Bem-vindos. E até posso começar por bem-vindas e bem-vindos a todos. Muito grato pela vossa presença. Agora estava aqui a fazer um esforço mental para ver se, muito grato, também devia pôr no feminino, presença, se podia pôr no... A sério, Não, isto mas todos e todas. Todos e todos. Todos. Pô, muito bom. Como muito grato estás a falar de ti, portanto, tu aí é que escolhes. Aí posso escolher, né? Ok. O que também posso ficar na dúvida também, não é? Posso ficar na dúvida. Exatamente. Obrigado por este começo bem-humorado. Ana, queres começar a partilhar o que tu preparaste? Alguma coisa? Ouvi, não é? Bom, estou confortável, não deixa de ser... peço desculpa se depois fugir um bocadinho à linha daquilo que vocês costumam fazer e como costumam, qual é a vossa dinâmica, ok? Em termos do tema em si, eu não sabia que era masculinidade saudável, mas sabia que tinha a ver com estas questões, não é? Porque estive a ver um bocadinho os vossos vídeos de psicologia do homem e tudo o que tem a ver com isto e também um pouquinho aquilo que tu me falaste quando me convidaste para estar aqui presente, não é? Portanto, isso deu-me aqui alguma linha orientadora nesse sentido. Então, eu vou falar, como é óbvio, sobre o meu ponto de vista e quando eu falo em masculinidade, e como vos ouvi falar também no outro vídeo, não falo de masculinidade homem, género, mas falo de masculinidade em termos de energia ou identidade, porque para mim no meu trabalho é muito importante e tenho trabalhado ao longo do tempo nestas experiências, mais quem não ouviu a minha apresentação, mas que eu vou trabalhando nas terapias holísticas ou espirituais, como lhe queiram chamar, e tem sido um trabalho muito interessante, trabalhar no equilíbrio destas duas energias, não é? Na energia do feminino e do masculino, no ser humano no geral, não no homem e na mulher, mas no ser humano no geral. Então o tema masculinidade saudável é realmente um desafio, porque eu, enquanto mulher, não é, e naquilo que têm sido os meus estudos constantes no sagrado feminino, que é um trabalho espiritual no sagrado feminino, tenho vindo a perceber pela minha experiência e pela experiência de outras mulheres em grupo, não é, em círculo, que em nós mulheres, a nossa energia masculina tem tendência a estar mais presente do que a feminina, portanto não há este equilíbrio e possivelmente vocês daquilo que falaram também, de que eu tive a oportunidade de ouvir, eu penso que eu até tirei aqui uns apontamentos e eu não quero depois perder muito tempo, mas gostava só de fazer aqui, face ao que eu vos ouvi dizer, que achei muito interessante, quando falaram do arquétipo do guerreiro, ok? O Sérgio na altura falou de uma coisa que eu identifico muito, este arquétipo do guerreiro surgindo de uma forma que não é, digamos que equilibrado ou saudável, ele pode surgir com necessidade de camuflar, não é? Algumas necessidades emocionais, carências, é aquela armadura que nós colocamos, não é? De fortes, do ego, da mente, como tu há pouco disseste que tinhas a tua espontaneidade para, às vezes, esconder um bocadinho o que está mais dentro, não é? Então, fez-me muito sentido essa abordagem, porque é aquilo que eu também sinto. E é engraçado terem dito que, ou penso que foi o Sérgio que disse também, que havia muita negação do arquétipo do guerreiro no feminino, achando que é errado. E é verdade, porque há muito ainda esta, não é? O achar que é errado nós termos uma energia masculina. Uma mulher, por exemplo, ter energia masculina e um homem assumir a sua energia feminina. Ok? Então a masculinidade saudável para mim é muito importante e eu hoje estou aqui e apresento-me desta forma. E aquilo que está, a Ana que está a falar, é a Ana com o seu lado masculino, não é? É o lado da mente, o lado que quer dizer tudo certinho, não quer falhar em nada, que até tirou apontamentos, não é? Então, é a ação, o movimento, e está tudo certo se for equilibrado. Isso é a masculinidade saudável, ok? Agora, quando nós não nos permitimos integrar, homens e mulheres, mais uma vez, também o outro lado, do feminino, que é o lado da criatividade, o lado da sensibilidade, o lado emocional, do picador de gelo, aquele que vem para escavar as emoções todas. Quando isso não há, nós estamos focados única e exclusivamente na ação. E quando nós fazemos muito, sentimos pouco.
e então podemos correr o risco de nos perdermos de nós próprios. Então, assim, para não estar a perder, a roubar-vos mais tempo, a masculinidade saudável é isso, é nós, para mim, no meu ponto de vista, e há muito mais a falar acerca disto, claro, mas é nós conseguirmos equilibrar estes dois aspectos em nós, não é? A mente e o coração, acima de tudo, independentemente de sermos homens ou mulheres. E então é muito bom e é muito gratificante estar aqui num grupo com, ao contrário daquilo que eu costumo fazer, embora englobe já alguns homens que já sentem esta necessidade de trabalhar isto nos meus grupos, assim num grupo que é maioritariamente masculino, e muito feliz com esta abordagem diferente que fazem, com esta abertura para nós entrarmos também no vosso espaço sagrado, não é? Que é um espaço sagrado. Grata. Muito obrigado, Ana. Peter. Ok. Grato, Ana. Bom, em 4 minutos, o que é que será útil partilhar? Tem-se levantado muito a questão do o que é a masculinidade saudável e até hoje em dia levanta-se a questão do se faz sentido atribuir características aos géneros. Até questiona-se se há géneros, se há uma delineação clara que determina isso aqui é homem, isso aqui é mulher, tudo está em questão, e não em todas as culturas, mas existe essa discussão ao ponto de haver, nos Estados Unidos talvez principalmente, e talvez só em alguns estados dos Estados Unidos, mas não é essa questão se devia ter a casa de banho se é só para homens que identificam-se como homens, ou se é que foram identificados como homens quando nasceram, como é que se define o que é um homem ou uma mulher, se é o que ela ou ele sente acerca de si próprio, ou se é algo biológico, ou supostamente assim mais objetivo. E é muito, pode levantar alguma revolta pela parte das pessoas, ser atribuído a elas um papel, ser atribuído a elas de outra pessoa, ou da cultura, ou do patriarcado, assim como exemplo simplesmente de quem é que tem o direito de dizer quem é que tu és ou devias ser, pôr um rótulo e dizer tu és assim ou devias ser assim. E pode parecer um avanço, estamos abertos a simplesmente largar esses rótulos. Por outro lado, há coisas que, tal como a eletricidade funciona com polaridade e em termos arquetípicos o universo funciona com polaridade, de alguma forma, talvez precisamos de trabalhar com polaridades para a vida existir, o dinamismo da vida. E então isso não quer dizer que temos que manter as definições antigas do que é ser homem, o que é ser mulher, mas que talvez não conseguimos ir para o outro extremo e simplesmente largar o conceito de polaridade. E talvez não conseguimos também substituir as ideias antigas do que é ser homem ou mulher, ou o que é o masculino ou o feminino, substituir com uma nova multiplicidade de conceitos novos acerca do que é ser. Há novas designações, que nem sei os nomes, e provavelmente há novos a ser criados cada mês, novos géneros. E acho que em Portugal talvez ainda podemos estar por fora disso, não é muito, acho eu, não é ainda muito um tema muito público cá, muito de preocupação geral. Pronto, acho que só assim levantando essas dúvidas. É interessante dissolver barreiras, dissolver conceitos, mas pode haver algo, um limite a isso quando se fala da vida encarnada, quando se fala da essência, algo que transcende a forma. Podemos ir ao absoluto, ao indiferenciado, e dizer isso é que é a verdade, isso é que é o real. Mas a experiência dinâmica talvez inerentemente contenha
polaridade. Isso interessa-me. Talvez surja de alguma forma como parte da conversa, vamos ver. Muito bom, muito bom. Obrigado, Peter. Grato. Iris. Então, se calhar na continuidade daquilo que está a dizer o Peter, na realidade é interessante porque é verdade que a construção dos papéis de género ela é totalmente recente na nossa história. Por exemplo, na nação Lakota são entendidos entre 30 a 96 géneros e eram entendidos assim quando os colonizadores lá chegaram há 500 anos atrás. O que nos leva a pensar quando é que começou para nós a construção de géneros e é fácil perceber que é uma construção essencialmente greco-romana, sobretudo do período pós-helénico. Na verdade, a história de Helena de Troia assinala muito bem essa transição entre os valores de abertura de género e os valores de definição estrita de género e a instituição do matrimónio como uma instituição inegociável, que se tornou e que só voltou a ser negociável há bem pouco tempo. E é interessante que, na verdade, quando nós falamos de masculino e feminino, perdemos algumas qualidades essenciais que são importantes, como sendo mãe de um menino, aquilo que eu sinto e que foi para mim surpreendente é perceber que a natureza feminina da maior parte das meninas da idade do meu filho é muito mais dinâmica do que a dele e do que a dos meninos. Os meninos são mais afetivos, querem mais carinho, mais contacto, as meninas são muito mais independentes e vejo isso também nos gatos. As fêmeas gostam muito de carinho, mas também decidem em que termos e quanto tempo é que permanecem nesse contacto e quando é que vão embora, enquanto que, na verdade, os gatos machos são muito mais, querem muito mais mimo. E um questionamento que me tem acompanhado ao longo dos últimos 10 anos da minha maternidade é justamente qual o investimento brutal, cultural, secular, milenar que nós colocamos em quebrar a sensibilidade masculina. É mesmo impressionante como nós vamos a esta sensibilidade naturalmente assim, tão mais afetiva do que parece, e a quebramos. E é claro que em consequência disso vamos criar imensos abusos de género que vêm de pessoas profundamente traumatizadas, de pessoas que têm já um nível de desumanização presente no seu sistema e da qual foram vítimas, que nem se apercebem muitas vezes quando estão a magoar o outro. E nisto refiro-vos também a um estudo interessantíssimo que está disponível na net, que foi feito nas prisões brasileiras com homens que tinham cometido femicídios das suas companheiras. E foi feito um estudo bastante extenso em que eles eram colocados em grupos de circulares para conversarem, um bocadinho à semelhança do que acontece com os alcoólicos anónimos, e a maior parte deles não se tinha dado conta de qual o gesto específico que matou a companheira, porque a violência era habitual e porque eles não tinham a intenção de matar, porque a violência era uma constante na vida deles desde que eles existiam enquanto ser humano. Então penso que são estas reflexões que nos podem levar a ir um pouco mais além simplesmente do masculino e feminino, que em si têm pouco a dizer se nós não aprofundarmos e não formos peneirar do que é que se compõe para cada pessoa esta definição de género que ela traz, porque todos queremos dizer uma coisa diferente quando dizemos masculino e feminino, cada um de nós tem ideias diferentes do que é que isso significa, que são claramente pautadas pela sua experiência pessoal e pela sua experiência de testemunha das relações femininas e masculinas. É isso. Bom, muito obrigado, Iris. Marco? Marco, estás ainda em mute. Já está, já dá para ouvir. Estava eu a dizer que se calhar acaba a mim agora fazer um bocadinho o papel do advogado de diabo e talvez também partilhar um pouco a minha visão sobre este tema. Confesso que isto tem sido um tema que me fascinou desde sempre ao longo da minha vida
Isto talvez porque da minha parte eu procurei sempre encontrar e definir-me como homem e como masculino, e tenho descoberto que tem sido algo que ultimamente que eu estou a descobrir e que está a ser de certa forma revelador para mim. E aqui há duas, eu ouvi, partilho a opinião de toda a gente. Realmente acho que nós podemos dividir isto em dois planos. Primeiro temos um plano espiritual, digamos uma vivência espiritual, temos uma vivência material. Na minha maneira de ver, na vivência espiritual, sim, eu creio que nós, por nossa essência, nós temos uma natureza masculina e feminina, a natureza receptiva e ativa, o yin, o yang, o Marte e Vênus. Nós temos toda essa natureza espiritual a funcionar dentro de nós. Creio que, na ausência de papéis e de géneros, creio que isto é uma experiência comum a todos os seres vivos e todos os seres humanos. No entanto, nós não podemos esquecer da nossa experiência material. E a realidade é que o mundo funciona na experiência material, ou seja, a realidade é baseada na materialidade. E aqui a minha parte do advogado diabo vem no sentido que, a nível material, nós não podemos esquecer que somos tecidos e computadores biológicos distintos entre o homem e uma mulher. Isto é, o homem é composto por um conjunto de secreções hormonais diferentes da mulher, a começar pela produção de testosterona, e o homem e a mulher pela produção de estrogénios. Isso faz com que mesmo o cérebro, a nível da sua, na sua fisiologia neurológica, faz com que o mindset do homem e da mulher seja distinto. Isto é, a testosterona faz com que o corpo biológico do homem se torne por si só mais ativo, mais racional, na procura mais de soluções para problemas concretos, enquanto no caso feminino o cérebro evolve mais para o estrogênio a nível das relações, a nível da sensibilidade emocional e a nível da empatia no sentido de compreender e sentir outra pessoa. Isto é, biologicamente o homem e a mulher têm essa distinção distinta. E o que eu vejo, e isto digamos é algo que é insofismável, nós não podemos alterar isto, a não ser com manipulação genética e com algumas barbaridades que estão a fazer por aí. O que eu vejo é que em certos meios académicos e científicos está a ser implementada uma ideologia andrógena, isto é, a minha maneira de ver é que socialmente creio que está a existir uma visão, e talvez a minha maneira de ser, a minha maneira de ver, talvez um pouco patológica, em relação à sociedade, em relação aos modelos que nós estamos a viver de masculino e feminino, e o facto de querer, em certa forma, mesclar ou misturar as definições de género, que acaba por ficarmos perdidos em relação à nossa definição como homem e mulher. Creio que isto leva com que nós temos a ter uma tendência a criar, de certa forma, androgenia, em vez de criar, de certa forma, um potencial de complementariedade. Isto é importante o homem assumir-se a sua natureza masculina no sentido racional, ao mesmo tempo equilibrado, tal como a mulher talvez a sua natureza emocional, relacional, também na sua natureza equilibrada. É lógico que nós não podemos atribuir isso, conhecendo toda a gente, mas eu acredito que há sempre um domínio entre o homem e a mulher, ou seja, biologicamente o homem vai ter sempre uma dominância acima de 50% em ter um papel mais masculino, e por sua vez isso acontece mesmo com a mulher. E eu talvez aí seja um pouco mais tradicionalista, no sentido de tentar revigorar um bocadinho o papel mais, digamos, não quero, sim, autoritário, eu posso dizer a mesma palavra, autoritário por parte do homem e mais relacional e emocional por parte da mulher. Bem, só já passaram uns 4 minutos. Eu penso que está bem explícito, Marco. Posso passar? Podes. Ok. Mas se calhar ficar por aqui, não é? Só mesmo para responder em relação à Iris. Em relação ao exemplo que a Iris referiu, muito interessante, sobre o povo Dakota. Aqui há um facto. O povo Dakota foi extinto. Talvez por existir, isto é a minha maneira de ver. O povo Lakota ainda existe, foram eles que fizeram o Dakota Pipeline Protest. Ok. Estive sentada com eles ainda o ano passado, não cessaram de existir. Ok, então estou a fazer confusão, Iris. É isso que eu estava a querer, ia fazer aqui uma questão, mas já me respondeu, é isso. Exatamente, é isso que eu precisava de saber. Obrigado. Obrigado também. Agora és tu, Sérgio. Ok.
Olha, eu não vou dizer muito porque aquilo que já foi dito pela Ana, pela Iris, de certa forma já resumiram aquilo que eu tinha para dizer. Portanto, o que é que me apraz dizer agora depois destas partilhas? Uma coisa. Os estudos científicos são muito interessantes, né? E eles, desses estudos resulta uma coisa, uma conclusão, muitas vezes com uma taxa de probabilidade disto ou daquilo. E a coisa interessante nesses estudos é que eles olham para um todo, esquecendo o detalhe, deixando de fora muitas vezes os outliers, e depois nós tentamos pegar nesses estudos e aplicá-los individualmente às pessoas. Portanto, a questão que eu coloco é, serão todos os homens e todas as mulheres iguais, em termos biológicos, para se poder fazer uma afirmação de que há diferenças biológicas, por exemplo, ao nível hormonal, que determina que um homem tem mais um determinado tipo de comportamento e a mulher mais outro tipo de determinado comportamento. Eu tenho sérias dúvidas disso, porque eu conheço muitas mulheres que são autoritárias, que são líderes, que têm esta predisposição mais de energia masculina, da mesma forma que conheço homens que têm uma predisposição mais de energia feminina. E quando eu ouço afirmações do tipo o homem tem um papel e a mulher tem outro, eu fico sempre um bocado confuso. O que é que acontece a estas pessoas quando elas sentem algo diferente? A natureza racional e emocional, ou autoritária e relacional, também tenho sérias dúvidas. Acho que é tão importante para um homem ter a capacidade relacional, como também é muito importante para uma mulher ter um papel autoritário. É tão importante para um homem ter um papel emocional, como também é importante para uma mulher ter um papel racional. Eu acho que as duas coisas são indissociáveis e cada coisa tem um contexto e uma intenção para serem exercidas, para serem experienciadas. E eu acho que esta questão das energias masculina e feminina foi um nome, na minha perspectiva, muito mal dado, porque há uma associação direta ao género. E eu torno a afirmar a minha visão desta coisa, é que isto não tem nada a ver com género. As pessoas são o que são, cada pessoa é única, tem a sua forma de estar, e ela pode ser mais para uma energia ou mais para outra, pode até ser mais para uma energia num contexto e depois a mesma pessoa saltar para outra energia noutro contexto, e tenho muita dificuldade em limitar a pessoa a um determinado papel. Até porque ainda não percebi que papel é esse. Ainda não consegui perceber que papel é que o homem deve desempenhar e que papel é que a mulher deve desempenhar. E qualquer papel que lhe seja atribuído, e isto é uma dificuldade minha, há de ser sempre limitador. Há de haver coisas que eu provavelmente vou querer fazer que poderão ser atribuídas a um papel feminino e de certeza que hão de haver coisas que alguma mulher há de querer fazer que normalmente ou tradicionalmente serão atribuídas a um papel masculino. E pronto, é isto que eu tenho para dizer. Obrigado. Obrigado também, Sérgio. E ainda bem que falaste da biologia, porque parece que calhou bem agora sair a Isabel. Ok. Pois eu ia falar da biologia, mas vou começar por outra coisa que não tem nada a ver com a biologia. Ao fim, eu uma vez fiz parte de um júri numa organização internacional em que havia, obviamente, os candidatos eram homens e mulheres. Pronto, eram portugueses e espanhóis, basicamente. E eu não fazia parte do júri, eu era assessora para a língua portuguesa e os outros 5, o júri eram 5 homens. E nas orais, assim, eu de uma maneira geral, não estou o tempo todo a pensar no papel dos homens e no papel das mulheres, etc. Não tenho assim não estou todo o tempo a pensar nisso, embora acho que de facto que os homens e as mulheres, a partir de acho que os homens e as mulheres funcionam frequentemente de maneira diferente. Mas naquele caso, aquilo era o emprego que as pessoas para o qual estavam a concorrer era um emprego que dava para homens e mulheres, e perfeitamente, quer dizer, normal, sem qualquer espécie de dúvida. E para meu grande espanto, eu fazia uma pergunta a uma mulher, a mulher respondia, e eu via um certo desconforto nos meus colegas homens. E chegava, e a mesma coisa quando eu fazia uma pergunta a um homem que respondia, e não é que respondessem errado, não estava errado, mas respondiam qualquer coisa diferente daquilo que eu estava à espera.
E isto passou-se, foram vários dias de orais e em várias capitais, em Madrid, em Barcelona, em Lisboa, e isto era uma coisa recorrente. E eu de repente percebi de facto que, primeiro uma coisa que eu percebi era que os júris deviam ser sempre mistos. Era uma regra que devia existir. Claro que ninguém pensou nisso. Toda a gente pensava que não havia problema nenhum em ser homens e mulheres, homens ou mulheres no júri e os candidatos, e portanto somos todos iguais. Mas na verdade os homens respondiam de uma maneira que era evidente para os homens e não era evidente para mim, e as mulheres respondiam de uma maneira que era evidente para mim e não era evidente para os homens. Eu achei muita graça essa história. Depois, já agora, outro pequeno pormenor desse júri que foi muito engraçado. Às tantas entra na sala para fazer a oral uma mulher muito bonita, cabelo comprido, uns olhos enormes verdes e não sei o que não sei, e o meu colega que está mais perto da porta puxou-lhe a cadeira, coisa que nunca tinha feito a mais candidato nenhum. Ela sentou-se, nervosa, obviamente, né, pestanejando, e começamos a fazer as perguntas, etc. E eu começo a ver, para o meu grande horror, começo a ver os meus colegas a baixar o nível das perguntas. E ela tinha feito muito boas provas escritas, tinha um currículo, tinha trabalhado na Segurança Social, mas coisas de que eu não sei nada. Portanto, eu não podia fazer nada para puxar pelas competências dela, mas eu estava a ver os meus colegas a baixar o nível da... E ela sempre a responder, portanto, a fazer exatamente o contrário do que é normal, que era subir para fazer o candidato brilhar. E ela se foi embora, houve assim um pequeno silêncio, assim, poxa, é pena, tá. Mas pronto, ela tinha feito umas excelentes provas escritas, passou, e depois, mais tarde, quando ela foi minha colega, eu tive a ocasião de lhe contar a história, e aliás falei com o presidente do júri e disse-lhe isto mesmo, portanto, de repente, aquilo parecia um teatro, quer dizer, de repente, os papéis típicos, as relações típicas dos homens e das mulheres, digamos, de sedução e de, sei lá, uma mulher que tem um furo no pneu e que não está ou que não sabe mudar o pneu ou que não está para mudar o pneu, tem uma determinada maneira, uma determinada postura que potencia a possibilidade de que um homem pare e ele mude o pneu e ela agradece e o homem sente-se muito contente por ter ajudado a mulher, etc. E era aquilo que eu estava a ver naquela cena. Felizmente, ela de facto tinha feito umas boas provas e portanto não houve problema nenhum, ela passou, entrou e tal. Ainda por cima eu estava aflitíssima porque se via no currículo que ela era divorciada, tinha 2 filhos, provavelmente de idades pequenos, e portanto aquele emprego até se calhar era muito importante para ela. E de repente aquilo transforma-se tudo numa coisa parecia um teatro, de facto. E eu apercebi-me de como os nossos comportamentos são de facto muitíssimo mais, eu não vou dizer que são biológicos, obviamente, são, pronto, quer dizer, não, até porque eu, precisamente como bióloga, não, são raríssimas as coisas, há muito poucas características que são genéticas puras, como por exemplo, sei lá, o grupo sanguíneo ou qualquer coisa assim. A maior parte das coisas tem nature, nurture, e é difícil dizer, é muito difícil de destrinçar. Portanto, há os tais famosos estudos com os gêmeos e não sei o quê, mas enfim, a maior parte das vezes nós somos o produto, no fundo, da nossa genética e do ambiente em que crescemos, etc. Portanto, não é possível destrinçar. E agora, a propósito, voltando à biologia, do que eu li sobre o assunto, que não é assim muito, também não é um tema que eu exploro muito, o feto, por exemplo, fizeram coisas de imagiologia do cérebro dos fetos masculinos e dos fetos femininos, e a diferença é bastante clara e bastante grande ao princípio da gravidez e vai diminuindo à medida que o tempo vai avançando e à medida que o tempo vai avançando na idade, mesmo depois dos homens e das mulheres. Portanto,
a nossa maneira a nossa vida, podemos ter à partida, podemos à partida ser claramente masculino ou claramente feminino, mas depois acontece o que acontece, vamos evoluindo como vamos evoluindo. E eu, agora isto sou eu a dizer a pensar de que acho que na nossa sociedade em que a maior parte dos trabalhos, a maior parte das coisas não dependem cada vez menos da força física ou de características muito diferentes entre os homens e as mulheres. A força física em geral é uma delas, embora evidentemente toda a gente conhece mulheres muito mais fortes do que homens lingrinhas, mas pronto, estatisticamente os homens são mais fortes e maiores, etc., do que as mulheres. E como a maior parte dos trabalhos hoje em dia já não tem essa diferença, eu estou convencida que a diferenciação é cada vez menor. Mas isto é o que eu estou a pensar. Obrigado, Isabel. Rui. Oi. Eu queria fazer então uma pequena, praticamente já foi quase tudo falado em relação à questão da biologia. Eu concordo bastante com a maneira como o Peters e depois a Isis na sequência começou por abordar essa questão da biologia, que eu acho que me parece muito importante. Como nós falámos da primeira vez, inicialmente o homem e a mulher são o mesmo, é como se fossem andrógenos, mas depois é preciso haver a tal polaridade para que se possa criar vida e para que se possa criar tensão, para que se possa criar energia, para que se possa criar, portanto, digamos, uma sociedade, seja ela selvagem, porque obviamente a energia masculina e feminina também existe na natureza, mas neste caso a sociedade humana. E também a compreensão, segundo aquilo que disse o Marco, em que eu corroborei bastante com ele, com esta ideia de que parece que está a ser feito qualquer coisa. Por exemplo, na alquimia chama-se uma espécie de obra vermelha. De uma forma artificial, uma outra coisa que nem é bem homem, nem é bem mulher. E eu dá-me a sensação que aquilo que se passa hoje é exatamente uma tentativa planeada, portanto, quase feita por laboratório, quase à maneira do Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, de criar qualquer coisa que nem é bem masculino nem feminino. Isso a mim parece-me bastante perigoso. Eu queria, em relação àquilo que eu possa acrescentar, em relação a tudo aquilo que foi dito, é que, por exemplo, segundo alguns estudos filosóficos, a minha área é um bocadinho a filosofia, não sei se disse ao princípio, mas penso que para os novos não disse, mas quem já está comigo há mais tempo sabe. Por exemplo, na teosofia, que é uma corrente que eu também acompanho, embora não seja bem a minha corrente filosófica, digamos, de mais estudo, mas uma das coisas que eles dizem é que, por exemplo, em épocas ancestrais, para quem acredita, por exemplo, na teoria das idades, das várias idades mais antigas, ou seja, aquilo que no hinduísmo se chama os yugas, os mahavantaras, que são os grandes ciclos cósmicos, eles acreditam, através de algumas doutrinas esotéricas da Índia, por exemplo, houve a Atlântida, e antes da Atlântida houve um período que se chamava a Lemúria. Foi um período onde houve a separação dos sexos, segundo essa doutrina, digamos, teosófica primordial, segundo algumas tradições trazidas pela Blavatsky da Índia aqui para o Ocidente, em que, basicamente, para haver um aprestamento, ou seja, para a evolução humana ser mais rápida, em vez do homem gerar, ou seja, em vez da raça humana, o andrógeno, gerar novos andrógenos, fosse de que forma fosse, provavelmente não seria através do sexo, seria através de outras formas, criou-se a polaridade de forma a que de dois nascesse um terceiro, e depois, juntando-se com outro, nascia um terceiro, e assim, digamos, a evolução seria mais rápida. Digamos, essa é uma visão esotérica para explicar que era necessário, portanto, haver estes papéis metafísicos de diferentes energias para que dessa polaridade pudesse haver um terceiro num avanço, digamos, de uma evolução, para quem estuda estes assuntos, seria paralela ou contraditória com a de Darwin, com as teorias de Darwin. Mas isto vem a propósito, portanto, para não estar a escamotear muito esse assunto, que é um assunto muito complexo, em que, para mim,
é muito importante este enraizamento na biologia. E eu acho que nós também estamos aqui às vezes a falar de masculino e de feminino um bocadinho na questão de o homem sempre que é criativo não está a utilizar a energia masculina. Quer dizer, também temos aqui um certos estereótipos em relação ao que é a energia masculina, o que é a energia feminina. Nós podemos falar, se calhar, de passividade e atividade, ser mais passivo ou ser mais ativo, e normalmente relacionamos isso com o homem e com a mulher. E o Sérgio, muito bem, do meu ponto de vista, também mete em causa isso, porque ele diz assim, isto a gente vai mudando consoante os papéis. Portanto, nós estamos aqui a falar, de certa forma, mais de ser passivo, ser ativo, tomar decisões. Nós, por exemplo, temos casos históricos, como, por exemplo, a caso das Amazonas, para quem estudou esses assuntos, que era uma comunidade guerreira que havia algures ali para o pé do Irão, do antigo Irão, da Pérsia, portanto, que eram mulheres lutadoras e não deixavam de ser mulheres. Portanto, esta questão é muito confusa, não é difícil, é difícil aqui estabelecer como é que eu ia dizer, tipo uma definição do que é masculino e do que é feminino. Nós estamos a falar um bocadinho em conceitos vagos, mas todos nós no fundo subentendemos o que é que nós queremos dizer. E para terminar, portanto, esta questão para mim enraiza-se muito ainda na questão biológica, porque a questão biológica, quer se queira, quer não, é aquilo que nos permite defender ainda em relação a esta tentativa de osmose que algumas pessoas hoje estão a tentar fazer, misturando ou criando genes artificialmente, quase à maneira do Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, por decreto, por esta coisa, por exemplo, que se fala da humanidade 2.0, que se cria uma espécie de um ser humano híbrido, que nem é bem uma coisa nem é outra. Isso a mim parece-me perigoso. Eu acho que se alguma coisa que tiver que surgir do ponto de vista da polaridade, terá que ser algo também natural. E, no meu ponto de vista, terá que ser um equilíbrio psicológico, e tudo bem. Mas, enquanto tivermos este computador biológico e fisiológico, nós temos, de facto, segregações diferentes e temos diferenças, e é isso que também temos que aprender a defender. Do ponto de vista psicológico, eu não vejo problema nenhum em o homem, às vezes, ser mais agressivo, desde que esteja consciente. Ou seja, a consciência, no fundo, é aquilo que faz com que essa agressividade nunca vá ao ponto, por exemplo, das violências domésticas ou de atos, digamos, deslocados de matar alguém. Portanto, é na consciência e não na tentativa de escamotear estas energias biológicas e que depois se manifestam também psicologicamente, tentar passar paninhos quentes, que a coisa vai lá. Eu acho que é na consciência e assumindo plenamente, portanto, a nossa, digamos, a nossa delicadeza, a nossa agressividade, sem como é que eu ia dizer, sem nos sentirmos culpados, porque no fundo nós queremos chegar aqui a uma conclusão, vai ser praticamente impossível, porque isto depende muito do papel, depende muito. Agora, a consciência parece-me aqui o fator determinante no meio disto tudo, o desenvolvimento da consciência. Obrigado, Rui. Eu cheguei cheio de dúvidas, continuo com dúvidas, inclusivamente observei o vídeo da semana passada e não concordei nada comigo e achei que estava errado. E portanto fiquei com mais incertezas. Mas esta semana coloquei uma pergunta sobre os privilégios no Facebook para saber qual é que era a abordagem que as pessoas tinham perante os privilégios e se reconheciam os seus privilégios. Se a abordagem era negar que tinham esses privilégios, ignorá-los, aceitá-los ou fazer uso desses privilégios para contribuir de alguma forma positiva para os mitigar e para lutar pela equidade. Se calhar um pouco ingenuamente pensei que as pessoas fossem responder não, eu nego, eu não tenho mesmo, ou não, nem sequer, mas no fundo, sem haver essas respostas óbvias, vi algumas respostas que indicavam exatamente isso, que as pessoas estavam a negar que tinham esses privilégios e outras ignoravam os privilégios. Algumas percebiam alguns
e eu inclusivamente durante as minhas pesquisas vi que existem privilégios tão variados como, por exemplo, as pessoas mais altas são beneficiadas. As pessoas menos bonitas ou desfiguradas são prejudicadas. Certas profissões têm um privilégio de serem mais bem consideradas como engenheiros, mas, por exemplo, se for um político ou até mesmo um professor, já tem menos privilégios, porque é menos considerado em algumas sociedades. E, portanto, existe uma panóplia de privilégios, sendo que dos mais óbvios tem a ver com a raça e tem a ver com os géneros. E esse assunto dos géneros, eu até pensei que fosse ser mais abordado. A Isabel abordou muito bem no teatro que viu do júri, que de facto ela tenta, por mais que a rapariga tentasse puxar o nível para cima da conversa, da entrevista, né, do exame, e de facto penso que eu gostava de ouvir, não sei, na vossa partilha também se sentem realmente enquanto mulheres prejudicadas em várias facetas da vida, seja profissionalmente, seja nos relacionamentos, seja no grupo de amigos, porque nós homens ouvimos essas histórias, mas às vezes só quando estamos ao pé de uma mulher e acompanhamos ou de uma mulher ou de outra pessoa que seja menos privilegiada e acompanhamos aquilo que ela diariamente passa, é que começamos a dar valor. E então, para mim, o grande desafio é perceber até que ponto é que quando, na presença deste privilégio, os homens, como é que eles conseguem desenvolver uma masculinidade saudável, porque os homens ou quem sente privilégios, eu penso que por vezes sente um grande sentimento de culpa. Quando percebem finalmente que estão a ser privilegiados, mas isto estava a acontecer-me a vida toda e eu nunca reparei nisto e sentem esse sentimento de culpa. E talvez aí também comece uma das partes que o Marco e o Rui estavam a dizer, que é, a partir desse sentimento de culpa, poderão começar a negar a sua própria biologia, vá lá. Então, o que me fascina é como é que, perante aquilo que o Peter disse das polaridades, como é que se dilui, como é que se dissolve as barreiras antigas, como é que se criam como é que se criam verdades mais de acordo com a biologia, mais verdadeiras, que vão de acordo com a ciência, como é que nós reconhecemos aquilo que o Sérgio, que o Rui disse também muito giro, que é o enraizamento na biologia, como é que nós conseguimos enraizar-nos na biologia sem criar privilégios, seja para um lado, seja para o outro. E agora a Isabel já tem a mão no ar. Sim, atenção, ter alguém que para mudar um pneu também é um privilégio. Portanto, como dizia não sei quem, as coisas vão variando, não é? Nas várias situações. E evidentemente a expressão do nervoso, por exemplo, numa oral, é provavelmente mais aceitável que uma mulher se mostre nervosa e aflita, do que isso suscita mais simpatia da parte do júri do que se for um homem, por exemplo. Depois a coisa pode-se virar ao contrário, como ia sendo este o caso. Portanto, eu acho que as situações são muito variáveis, quer dizer, eu acho que as mulheres têm privilégios em determinadas coisas, nomeadamente ao nível da família, nomeadamente a questão da maternidade, que é de facto uma coisa muito importante e muito poderosa. Depois tem outras em que os homens têm outros privilégios. Eu acho que isto depois vai variando nas sociedades. Evidentemente, o que seria bom todos lutarmos é porque cada pessoa possa ser o mais possível aquilo que ela quer ser, mas eu não acredito nada que as mulheres estejam, eu digo já a partida que não acredito nada que as mulheres sejam umas coitadinhas, antes pelo contrário. E portanto, enfim, é assim, as coisas vão mudando conforme as situações.
Podes entrar, Iris. Agora, eu diria que nós todos vamos aperceber-nos das mãos no ar e tentando respeitar o espaço de cada um sem ser preciso eu intervir, se conseguir, para fluir. Ok, então eu vou ser breve, só antes de eu sair. Algumas coisas que eu acho que é importante é nós não confundirmos identidade de género com sexualidade, porque são coisas totalmente diferentes. A forma como eu me identifico não tem necessariamente que ver com a forma como eu vivo a minha sexualidade. A forma como eu escolho identificar-me só diz respeito a mim. Não é uma regra para os outros mantêm-se livres de definir a sua identidade conforme sintam ser adequado. Então aquilo que é mesmo importante é nós percebermos que quando damos liberdade para que cada pessoa defina quem é e se reinvente tantas vezes quantas necessárias ao longo da sua vida, todos ganhamos com isso. Identidade não é escrita na pedra, não é lei, não é para todos, nem é para nós a vida inteira. Identidade é uma busca pessoal permanente por quem somos, que é o que caracteriza o ser humano. E passa, claro, pela forma como vamos viver o género. E pela forma como vamos ter que encontrar, além do género, a identidade. Porque o lugar do género é um lugar bem estreito, se for só bilateral. Definir a identidade de género para além do masculino e feminino pode ser enriquecê-la, não retira polaridade, não traz necessariamente androginia. Então é importante que nós possamos, se calhar, ter menos medo que a identidade do outro retire o lugar da nossa, que é para termos o cuidado da nossa definição de identidade, não tirar o direito ao outro de ser quem ele é. E isso eu acho que é fundamental numa cultura que se quer livre e consciente. E também é fundamental não usarmos a espiritualidade como uma bitola que vai avaliar se o outro tem ou não o direito de ser quem é. Porque isso já vivemos e não correu bem. Então só queria assim deixar este meu contributo que vale o que vale e que tem a ver com a minha experiência pessoal, mas sobretudo quando cada pessoa tem o direito de definir e redefinir quem é, todos ganhamos. E isso não retira o nosso direito, pelo contrário, salienta-o e fortalece-o. Para o que é preciso é abrir a nossa capacidade de comunicar na diferença e não na igualdade. É esse o crescimento humano que nos falta, saber discordar e evoluir em comum na discordância, saber sustentar os paradoxos, não é homogeneizar, nem nivelar o que é a identidade de género, nem retirar a riqueza humana e a riqueza da experiência humana, porque precisamente a polarização até vem mais por aí, por esses lugares tão distintos, tão diferentes, em que a biologia se reorienta de distintas formas e mesmo dentro do comportamento animal, os mais recentes de neurofisiologia dos mamíferos mostram-nos que a identidade mamífera é bem diferente daquilo que se imaginava há 50 anos atrás. Então é só interessante podermos manter, sobretudo, eu acho que para mim, pessoalmente, é muito mais importante ficar com as questões do que com as respostas, porque as questões trazem possibilidades e as respostas trazem demasiadas definições que por demasiadas vezes se tornam muros. Então pronto, obrigada por me ouvirem e vou-me. Oh, vai já. Eu vou, tenho um dia. Obrigado, Iris. Muito grato. Obrigada a ti. Muito grato pelo teu contributo. Eu não sei se temos que pôr a mão no ar agora, se posso... És tu, já. Posso? Pois, eu já sabia que ia ficar a perder em ter sido a primeira a falar. Então, eu não tenho como não, eu tenho que voltar aqui um bocadinho atrás, porque depois fui ouvindo o vosso contributo e as vossas opiniões e eu preciso de voltar lá àquilo que eu comecei no início. Então é assim, é importante vocês perceberem o meu ponto de vista, porque eu quando falei em ponto de vista da palavra energia, naturalmente eu estou-me a referir àquilo que seja, digamos que uma definição de quando nós falamos num campo de espiritualidade, ok? E não tem a ver com o género, portanto não tem nada a ver com isso, portanto tem a ver com aquilo que nem é bem uma definição, ok? Certo? É nós encontrarmos um bocadinho esse equilíbrio dentro de nós, mesmo não sabendo, e já vou à parte dos privilégios, mesmo não sabendo aquilo que define, não é?
Porque se eu integrar de uma forma muito tranquila e como uma forma de crescimento a minha energia masculina na minha vida, ok? E que eu sinta que está tudo bem, certo? É por aí. Agora, nós estamos aqui a falar num grupo, e normalmente eu sei que quando falo destes aspectos com pessoas que não são só ligadas à espiritualidade e têm outras componentes também, às vezes se pode baralhar os termos, e eu não queria que isso acontecesse, também não queria que vocês entendessem ou que pensassem que eu me estava a direcionar apenas para isso. Então, naturalmente nós somos seres espirituais, é verdade, mas nós vivemos na matéria, como disse alguém aí muito bem, é isso, essa é a grande aprendizagem da nossa vida também, não é? Independentemente de tudo, o ser humano, e eu agora vou aqui ao ponto que alguém falou há pouquinho por causa da parte da biologia, não é? E daquilo que nós somos enquanto seres humanos, o que está na nossa essência, o que nos define em termos biológicos, na minha opinião, claro, nós somos uma soma. Não é? O ser humano é uma soma de várias dimensões. Nós não somos só a nossa dimensão biológica ou física, nós somos a nossa dimensão mental, somos a nossa dimensão emocional, somos a nossa dimensão espiritual. Então, não estamos a dar aqui o espaço para crescimento se nós nos focarmos apenas numa das dimensões do ser humano, porque senão nós não encontramos o equilíbrio na nossa vida, ok? E essa parte aqui da biologia, por exemplo, um papel ser para o homem, e aqui já estou a falar de papéis, porque há pouco se falou, e já não estou a falar da parte da espiritualidade, estou a falar dos papéis que são associados ao homem e à mulher. Eu questionava então o porquê de algumas pessoas nascerem, e tem a ver com a parte biológica, nascerem e não se sentirem identificadas com esse papel, não é? Não se sentirem identificadas dessa forma. Porque se formos só pelo ponto biológico, tu és homem, nasceste homem, eu sou mulher, nasci mulher e pronto. E a verdade é que nós sabemos que isto não é assim tão simples e existem pessoas que não se sentem bem no seu papel, não é? Seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista emocional, o que for, e nós sabemos disso. Então acho que há, como a Iris disse muito bem, deixar o espaço para que cada pessoa encontre o seu próprio caminho, e a verdade é essa, nós no nosso crescimento nós vamos, o que foi para nós ontem pode já não ser para nós hoje e certamente não será amanhã, então é nesta diversidade de aprendizagens que nós vamos crescendo. Alguém há pouco falou de qual é o papel que se espera, não é? Qual é o papel que se espera do homem, qual é o papel que se espera da mulher? Eu também acho que é uma resposta que é muito difícil, eu penso que foi até o Sérgio que disse, tal como ele não soube responder ao quem eu sou, não é? E diz-nos respeito a nós próprios, quanto mais nós queremos saber definir algo que pertence ao mundo e a uma série de seres que são individuais nas suas diferenças. Para mim, no meu entender, o papel de cada pessoa, independentemente do género, independentemente das crenças, é aquele papel onde a pessoa se sente livre, onde a pessoa se sente bem, onde a pessoa se sente em crescimento e que nada fora vai determinar essa sua felicidade e esse seu equilíbrio. Há pouco penso que foi o Marco que falou sobre o ponto de vista mais tradicional da questão do homem e da mulher, a força versus a parte emocional, e que há algo que é muito característico no homem, que tem a ver mais com estas questões quando eu digo força ou autoridade, ou como vocês querem chamar, não me lembro as palavras que ele utilizou, versus a sensibilidade e a amorosidade da mulher, não é? Eu gostava de lançar uma pergunta também, para depois vocês quiserem refletir e responder se assim sentirem. Se assim for, e com base nessa ideia de que o homem é mais ação e mais força e mais presença, digamos assim, até a própria força física, e se a mulher é mais sensibilidade e é mais amorosidade e tem um papel mais, digamos que... Vocês falaram passividade e não é? Utilizaram as duas palavras, o passivo e o ativo, ou se a mulher é mais passiva. Gostava também de deixar para reflexão qual é que é a resposta que vocês sentem que as mulheres hoje em dia, na sociedade atual e face à cultura que nós temos, se vocês sentem que a mulher responde a isso dessa forma, com esse lado mais passivo, ou se sentem que a mulher tem respondido cada vez mais com um papel ativo, não é? Cada vez mais ligado àquilo que alguns de vocês falaram que biologicamente entendem que é do homem, e aqui sim já estou a falar de homem e mulher e não de energia masculina e feminina. Eu sinto que as mulheres, isto é a minha resposta à minha própria pergunta, eu sinto que as mulheres cada vez mais exercem
por necessidade, porque nós temos que ver a cultura, temos que ver a sociedade, temos que ver os tempos atuais onde nós estamos inseridos, não é? E aquilo que é esperado de nós e a forma como nós respondemos a isso. E então nós não podemos ver as pessoas muito, não se pode generalizar, porque temos que ver as pessoas enquanto seres individuais e de que forma elas respondem. Eu sinto que na atualidade, e de alguns anos para cá, bastantes anos para cá, as mulheres têm respondido de uma forma mais ativa e menos passiva, talvez porque são solicitadas, talvez porque elas próprias podem sentir essa necessidade, porque a mulher tomou vários papéis que supostamente e na história não eram dela, e eu falo também em nome individual, claro, e há um peso muito forte, não é, que nos retira um bocadinho desse lado mais emocional, desse lado mais sentido, desse lado mais de conhecimento interno. Então é um andar sem parar. Então gostava também de deixar só definida aqui o meu ponto de vista face também à parte biológica, não só biológica, emocional, tudo. O homem e a mulher são seres diferentes, ponto. Nós somos efetivamente diferentes, claro que sim, mas não podemos ser definidos assim só tão ao de leve, não é? Portanto, gostava de deixar. E tinha muito mais coisas para dizer, Paulo, tinhas razão, isto realmente é uma chatice. Isto era horas para nós ficarmos aqui a falar, mas gostava só também de deixar este meu ponto de vista e deixar-vos também para reflexão esta pergunta, gostava de saber o que é que vocês sentem. Quanto ao privilégio, só para terminar, gostava de dizer, sim, já me sinto, sim, sei que enquanto mulher posso usufruir de um privilégio, e já aconteceu, não o nego, mas também de outra forma senti que alguns lugares e situações, o facto de ser mulher não me deu privilégio nenhum, muito pelo contrário, ok? Portanto, há sempre estes dois lados, ok? Obrigada. Obrigado também. Eu penso que a questão que está... Peter, fala. É só primeiro dizer que há muitos temas que vão surgindo ao longo da conversa. Não é uma conversa acerca de um tema muito bem definido, há tantas ramificações. Portanto, tínhamos falado, não sei se foi dito a todas as pessoas, mas tínhamos contemplado a possibilidade de fazer mais sessões dedicadas a esse tema da masculinidade, o que significa. E, portanto, podemos escolher temas mais específicos que queremos aprofundar ainda para sessões futuras. Em relação à ideia de haver um papel passivo atribuído a mulheres ou ao feminino, isso acho que é uma coisa antiquada, a ideia de passividade. Mesmo se falamos uma linguagem arquetípica de polaridade, eu acho que passividade não é a palavra mais adequada, mas faz sentido até em termos fisiológicos, talvez falar de digamos assim, o contraste ou a polarização do ativo ser o receptivo, não o passivo. Ou talvez o expansivo e a contração. Há assim polaridades que podemos atribuir não necessariamente à biologia apenas também, mas para falar uma linguagem dinâmica de como é que a vida funciona. Não apenas como é que o homem funciona, como é que a mulher funciona. E em relação a isso também distinguir entre papel ou predisposição, porque não é a mesma coisa. Quando se diz o homem é assim ou a mulher é assim, está-se a falar de um papel que se está a impor no outro, ou está-se a falar de uma predisposição, sem julgar que a pessoa devia ser, não é? Sem criticar quando a pessoa não enquadra nesse estereótipo. Então, há uma diferença entre falar de predisposição ou falar de papel. Não é? O papel é imposto e a predisposição é outra coisa. Desculpa, meu filho agora apareceu aqui. Sim, então abre a porta para ele e começa a aula. E relacionado com essa distinção de papel e predisposição, ainda também a questão do dever ou direito, que entra no âmbito político, porque esse tema torna-se muito forte, muito pesado, até podia dizer, quando
começa a ser um tema associado ao poder ou de imposição político, no sentido de uma pessoa, vem até uma coisa do Monty Python, em que está lá na época romana, um deles a dizer eu tenho o direito de ser mulher, a afirmar o direito de ser mulher. E hoje em dia pode ser, por um lado, a falar do direito de definir nossa identidade de forma fluida, de forma que foge de parâmetros pré-definidos, criar novas ideias de que somos, e talvez, tal como ele estava a dizer, isso é um processo criativo, mas isso não quer dizer negar a biologia, porque não é necessariamente a mesma coisa. E fala-se do direito de, por exemplo, mudar de sexo, não é? O direito de mudar de sexo. E até outro tema onde fica controverso é o direito de dar o direito a crianças mudarem de sexo. E se isso é um direito das crianças, quando? Antes ou depois de uma mudança hormonal atribuída ao ganhar de identidade biológica, digamos, ou o florescer, vamos dizer, de identidade biológica. Dar o direito de mudar de sexo antes de sequer ter ainda totalmente conhecer a si próprio nessa fase, será que é dar um direito ou retirar um direito? Será que não é criar confusão em vez de dar direito? Isso pronto, são temas talvez complexos e não estou a achar que vamos aqui encontrar propriamente uma resposta absoluta a essas questões, mas eu acho que é mais para referir a essa... Há muita confusão quando restringimos muito a ideia do que é a palavra masculino ou feminino e quando projetamos o outro o que devia ser. Pronto, eu vou fechar aqui a porta e passo a palavra. Tá bem. Acho que aqui já Ana, som de fundo. Antes de passar a palavra, eu não sei se o Marco quer dizer alguma coisa e não percebeu que tem que pôr a mão no ar, porque ele tinha aqui, penso que já lhe foram dirigidas 2 questões. Queres responder, Marco? Sim. Ora bem, o Peter está com o microfone dele ligado. Espera, vou tentar tirar. Eu estava aqui a ouvir agora o ruído de feedback, estava a criar alguma confusão. Estou aqui um nabo a mexer nisto. Já descobri. Já está. É boa. É curioso porque nós estamos aqui a encontrar um acordo linguístico relativamente aqui às palavras, que já estamos a perceber que é um exercício um bocado complexo, porque realmente estamos a tocar num tema que é um tema considerado tabu, que é a sexualidade. E quando tocamos na sexualidade é inerente nós temos esta dificuldade em encontrar um acordo linguístico, porque este tema foi tão reprimido pela nossa sociedade ao longo de tantos anos e acredito que neste momento não está melhor. E compartilho a opinião de toda a gente quando dizem que realmente masculino, feminino, o que é papel, o que é identidade, o que é sexualidade. Nós acabamos por encontrar aqui uma espécie de uma cobra rolante que se penteia pelos pés e é difícil agarrá-la e encontrar aqui uma verdade e uma razão. Eu vi toda a gente, já reparei que estou no grupo da minoria e está tudo bem. E sinto-me bem desse lado e vou continuar a manter-me desse lado, e isso que eu quero também criar esta dualidade, porque acho que o grupo precisa de polaridade também para criar esta tensão. E há aqui uma pergunta que eu lanço em relação à identidade de género e à sexualidade. Ora bem, aqui talvez vou lançar uma pergunta. Porquê é que agora neste momento nós vemos tanta gente, tantos miúdos e tantos jovens com problemas de identidade? Será que é por causa desta dissecação da sexualidade deles próprios? E acho que está aqui algo que nós temos que ter em conta, é que assusta-me, muito sinceramente assusta-me quando
quando se afirma que sexualidade ou a biologia algo que pode ser de certa forma talvez relativizado, quando os nossos genes, homens, estamos particularmente mapeados pelo cromossoma XX e os homens XY, não é? Só aí por aí adiante já vai desencadear a nossa programação e a nossa linguagem biológica. E podes definir o papel um bocadinho mais especificamente, porque penso que é uma dúvida que é comum a várias pessoas. A definição do papel, falaste em autoridade, mas eu penso que não ficou muito bem definido. Sim, muito sinceramente, isto é uma pergunta muito difícil e acho que isso teria que ficar para outra ação, porque muito sinceramente eu não consigo dar uma resposta certa em relação ao papel. Eu sei que nós temos partido de uma base biológica, isto é a essência de tudo. Nós temos uma base espiritual, mas temos uma base biológica. E a base biológica tem de ser colocada, tem que ser posta. E temos que ver isto, digamos, a sexualidade como complementar mediante o comportamento sexual inconsciente baseado na nossa parte biológica. Eu peço desculpa ser assim tão comportamentalista, evolutivo. Poderás pôr a hipótese que o papel não é a palavra adequada que queres utilizar para... Não, porque nós sim, porque eu acho que nós estamos aqui, a minha maneira de ver, eu acho que estamos numa situação, estamos a criar confusão aqui com a linguagem por causa disto, porque estamos a partir do pressuposto de que somos iguais. Eu acredito que a política de igualdade que agora se está a criar a nível de igualdade de género baseia-se num pressuposto, numa crença, numa dualidade que está inerente a este discurso. E se nós formos a discernir e se formos a ir à profundidade até desta política de igualdade de géneros, há o pressuposto em que a mulher é vítima e o homem é agressor. Esta dualidade é o discurso que está, de certa forma, sempre mascarado, em que a mulher, digamos, de certa forma, não tinha privilégios, a sua maioria mulher é carente em privilégios e o homem é tutor desses privilégios. E acredito que muito esta linguagem que nós estamos a usar, e de certa forma a nível social, parte do pressuposto desta crença limitante, desta guerra que se está a criar entre sexos, que na minha maneira de ver é desnecessária, não é? Em que esta política de igualdade se baseado neste fator histórico comprovativo que as mulheres foram vítimas de uma sociedade patriarcal. Ou seja, está a criar aqui uma dualidade onde se permeia aqui uma guerriola perante duas questões que podem ser simplificadas, em que nós podemos encontrar uma complementariedade e podemos estar bem nesses géneros, e acho que nós podemos limpar aqui muitas arestas com isso tudo, se eventualmente não se tivesse introduzido esta política. E infelizmente os meios académicos, os meios sociais e sobretudo agora, digamos, muita linhagem da nova era está a procurar, de certa forma, nivelar esta igualdade, quando na realidade nós somos diferentes. É verdade que uma mulher bonita tem mais privilégios do que uma mulher que é menos atraente. Uma pergunta super rápida, Marco, desculpa. Isso está a acontecer muito em Portugal, porque eu estou um bocado por fora disso aqui. Eu tenho visto discussões acerca desse tema, muito associado aos Estados Unidos, especialmente. Não estava consciente que aqui também havia tanto isso no meio político, académico, inclusive. Está a acontecer muito em Portugal? Sim, nós somos permeáveis à civilização ocidental, nós somos muito permeáveis aos Estados Unidos. Agora tivemos um fenómeno de racismo nos Estados Unidos, que considero que em Portugal, creio que não é um fenómeno tão preeminente como existe nos Estados Unidos, e vivemos como se fosse um fenómeno norte-americano. Nós somos muito influenciáveis por a ideologia também ocidental. E creio que isso também está de certa forma, a condicionar a nossa comunicação, que é isto que está a acontecer. Problemas de comunicação entre géneros, porque é como a Isabel estava um bocado a falar relativamente à comunicação, que os homens percebem de uma forma e as mulheres percebem de outra, situações diferentes, e a verdade é que nós vamos ter sempre essa dificuldade. Eu creio que isto é uma questão de comunicação na realidade, é uma comunicação em que o homem comunica de uma forma diferente da mulher. E creio que não é uma forma melhor ou pior, mas acho que pode ser complementar. Agora, acho que seria interessante perceber como é que o homem comunica e como é que a mulher comunica para Marte e Vênus procurarem encontrar-se.
Agora posso só, Paulo, aproveitar só para dizer só que uma coisinha, se me for permitido. Peço desculpa. Eu tenho que concordar aqui com o Marco, com aquilo que ele disse, e eu terminei há pouco o que estava a dizer, a acabar precisamente aí. Homem e mulher, sem dúvida, são seres diferentes, não é? Cada um com as suas características, seja lá de que ponto de vista for. Agora, eu tenho que discordar aqui numa questão que tu disseste, no que diz respeito à parte da mulher ser ainda considerada uma vítima do homem, não é? Eu tenho que discordar. Nós temos que ver o contexto em que nós estamos a falar. Se nós estamos a falar no contexto de Portugal, estamos a falar do nosso contexto. Se estivermos a falar do contexto de um outro país qualquer, temos que enquadrar esse contexto também. E eu não considero, do meu ponto de vista, que a sociedade patriarcal de alguma forma tenha sido uma coisa negativa, ok? Mas isto é o meu ponto de vista. Agora, a forma como a evolução humana se dá, as crenças que estão baseadas nisso levam a situações onde, e aí tenho que discordar, hoje em dia em muitos países do mundo, a sociedade patriarcal continua a exercer uma força castradora imensa nas mulheres, e basta vocês olharem para outros países onde há mutilação genital. Portanto, nós não podemos falar de igualdade. Esse ponto, nós somos diferentes, efetivamente, mas depois não podemos falar que há uma vontade de haver igualdade. Eu acho que houve alguns movimentos ao longo do tempo, em termos de contextualização histórica, em que a mulher quis voltar a ocupar o seu lugar na sociedade. Sob o meu ponto de vista, se calhar, fê-lo, não sei se é incorreta é a palavra, não sei se incorretamente, fez como soube fazer, que foi: eu perdi de tal forma o meu lugar numa sociedade em que eu quero resgatá-lo, e vou resgatá-lo como? Sendo ou querendo mostrar que sou igual ao homem, e nesse ponto de vista eu não concordo, porque nós efetivamente somos diferentes, e isso levou às discussões atuais das igualdades, quando na verdade não há igualdade. Mas depois também não podemos generalizar quando sabemos que existem países onde efetivamente a sociedade patriarcal, ligada a crenças religiosas e o que quer que seja, que castram a mulher de uma forma horrível. A verdade é essa, e temos que não, por isso é que eu acho que nós não podemos generalizar tanto, e aqui a comunicação torna-se importante realmente, como o Marco diz, e com razão, de utilizarmos da forma mais assertiva para não... há tantos assuntos, na verdade, mas aqui nesse ponto eu tenho que discordar. Portanto, nós felizmente não vivemos essa realidade aqui no nosso país. Sérgio, tens a mão? Sim. Eu tinha 2 ou 3 coisas para dizer, entretanto acho que já me esqueci de algumas, não as escrevi. Mas em relação aos privilégios, eu acho que é por vezes muito difícil nós, como homens, e agora falando dos privilégios de masculinidade e feminino, privilégios masculinos e femininos, pode ser mais desafiante para nós como homens, se não tivermos um contacto direto, se não nos abrirmos a outras experiências diferentes, termos a noção da quantidade de privilégios que temos e da quantidade de discriminação que existe em relação ao sexo feminino. É mesmo muito difícil. A não ser que a gente abra espaço para falar sobre isso com mulheres e que estejamos mais atentos àquilo que nós próprios fazemos, e onde eu me incluo, e àquilo que outros homens fazem também, é muito difícil termos a noção disso, porque não o sofremos na pele. Não o sofremos na pele. E, portanto, estamos a falar de uma posição de privilégio sem ter a experiência do que é estar do outro lado. Em relação ao sermos iguais ou sermos diferentes, culturalmente somos muito diferentes, sem dúvida. Estatisticamente falando, e agora retirando as exceções, que não são tão poucas como estatisticamente falando, existem diferenças entre homens e mulheres, no meu ponto de vista e daquilo que eu observo. Mas creio que isso é mais cultural do que outra coisa. Okay? Nunca foi feito nenhum estudo, e acho que é eticamente difícil de fazer esse estudo, de pegar num conjunto de homens e de mulheres, desde pequeninos, desde criancinhas, e pô-los em ambientes que não discriminam de alguma forma, que não criam qualquer diferença através de género, e ver o que é que acontece a partir daí. Quer em termos de aptidão física, quer em termos de aptidão mental, seja naquilo que for. Mas nós somos todos diferentes, ou seja, nós somos todos únicos de alguma forma. Há muitas semelhanças entre nós, na forma como nós nos comportamos. Há similaridades que eu acho que são culturais, como disse há bocadinho, entre homens e mulheres, e no fundo todos os homens são diferentes e todos os homens são diferentes. Cada um tem a sua particularidade. Cada um tem a sua experiência de vida, cada um tem o seu conjunto de crenças, cada um tem a sua forma única e particular de ver e sentir o mundo e de viver o mundo.
portanto nós somos todos diferentes a esse nível. E às vezes as diferenças notam-se em pequenos detalhes. E acho que havia outra coisa que eu queria dizer e de repente escapou-me. Portanto, vou passar a palavra. Pois podes levantar a mão. Quando o Marco disse que, e era uma interrogação que eu tinha também, esta parte das dúvidas que os homens estão a ter e dos problemas que os homens estão a ter para cuidar da sua masculinidade e sentirem-se bem na sua masculinidade, houve algo que ele diz que talvez me tenha feito sentido fazer uma ponte com aquilo que a Iris disse. Que provavelmente poderá ser, e precisamente porque a maioria da sociedade não aceita a busca individual de cada pessoa, essa busca que é interminável, como a Iris disse, poderá ser isso que esteja a afetar depois a nossa própria biologia, a nossa própria identidade e a nossa busca de acordo com as diferenças biológicas que possam existir e que também muitos de vocês já identificaram aqui. Ou seja, não é tanto pelo pressing da sociedade em dar igualdade entre géneros, mas talvez seja precisamente por causa do contrário, pela falta de aceitação que a sociedade ainda tem em que cada um faça a sua busca individual. E se cada um fizer a sua busca individual, então aí não há nenhuma pressão e não há nenhuma cultura de androginia e deixa de haver também aquilo que eu estava a dizer na minha intervenção, que era o sentimento de culpa. Porque eu calculo que seja o sentimento de culpa que muitas vezes está a impedir os homens de assumir a sua masculinidade. No sentido em que eles pensam, se eu for mais agressivo, ou aquelas coisas que identificamos culturalmente como associada à energia masculina, mais ativo, que isso pode não ser bem aceito. Por exemplo, utilizando um exemplo prático, os piropos. Se calhar na mente de muitos homens já poderá começar a ser culturalmente incutido que todos os piropos estão errados, quando no fundo existem piropos certos, existem piropos melhores uns com os outros e existem principalmente piropos, existem alturas se calhar mais adequadas e menos adequadas para se dizer um piropo, mas a pressão pela igualdade poderá estar a confundir e, portanto, a confusão dos termos, que também temos identificado aqui, prejudica a comunicação e o que eu pensava na sessão anterior, resumindo, é que provavelmente a pressão para a igualdade poderia provocar um mal-estar nos homens aceitarem a sua masculinidade, mas provavelmente poderá ser o contrário. Poderá ser exatamente o facto da sociedade ainda não aceitar que cada pessoa faça a sua busca individual pelos seus géneros, que em vez de serem 2 ou 3 ou 4 ou 5, podem ser as tais dezenas que existiam na sociedade de Lakota e eventualmente ainda se descobrirem outros. Peço desculpa. Posso? Sim. O que eu queria dizer há bocado também era que eu não vejo esta situação eu não vejo isto como uma guerra, não é? E é interessante que normalmente nós vemos como guerra, e eu próprio às vezes quando alguém faz alguma coisa digo, isto é uma guerra, eu estou a aceder exclusivamente ao meu lado masculino. O meu lado masculino é que gosta muito desta cena da guerra. Posso só dar, acho que a Isabel queria sair só para dar um beijinho. É isso, Isabel? Beijinhos e muito grato pela tua presença. Depois falamos. Obrigado, Isabel. Muito grato. Grato a Deus. Como eu estava a dizer, eu não vejo isto como uma guerra, eu vejo isto como uma reivindicação de igualdade. E quando se fala, na minha perspectiva, de igualdade de género, não é criar uma ajuda-me, Paulo, homogeneização. É criar uma igualdade de direitos, que é algo completamente diferente. Okay? Quer dizer que as pessoas podem manter a sua identidade, seja ela qual for, mas têm igual direito de acesso, de privilégios, seja daquilo que for, para desenvolverem a sua vida. Ou seja, não há
privilégios para um ou para o outro consoante o seu género. E aqui digo género porque é disso que estamos a falar, mas podíamos estar a falar de raça, podíamos estar a falar de profissão, podíamos estar a falar de idade, podíamos estar a falar do que é que seja. O que há é determinadas necessidades que uma determinada pessoa pode ter num determinado contexto e darmos privilégio a isso. Mas isso é uma necessidade pontual, não é uma necessidade generalizada. Okay? Não é pelo facto de eu poder ter 70 anos que automaticamente passo a ter um determinado privilégio. Eu posso ter um determinado privilégio se naquela idade eu tiver uma determinada necessidade que não estou a conseguir combater, por exemplo, que é algo completamente diferente. Okay? A outra coisa tem a ver com estruturas. Normalmente, nós procuramos ter uma estrutura rígida, fixa, bem definida, né, com papéis bem definidos, porque isso traz-nos segurança. E culturalmente nós temos muita dificuldade em lidar com a insegurança. E o que esta estrutura de papéis nos fornece é precisamente essa segurança, que agora está tudo bem, porque eu sei como é que eu devo atuar e sei como é que a outra pessoa deve atuar. E quando retiramos isto, muitas pessoas sentem-se inseguras e perdem-se nessa insegurança. E entram em pânico, entram em estados alterados. Portanto, eram estes 2 pontos que eu há bocado queria referir e que me esqueci. Obrigado. Eu estou a ver a possibilidade de que o tema é tão rico e variado que nós podemos estar a puxar por temas ligeiramente diferentes e aparentemente estar a dizer coisas contrárias, a discordar, mas na realidade estamos a simplesmente salientar questões um pouco diferentes e, por exemplo, o que o Marco estava a dizer há pouco, se entendi bem a minha interpretação e onde eu com certeza concordo, é que é perigoso forçar artificialmente uma homogeneidade ou uma androgeneidade. Não sei se a palavra existe. Forçar isso é perigoso, ou seja, tirar o direito das pessoas expressarem-se na sua polaridade, expressarem-se na sua masculinidade ou na sua feminidade, por adotar uma nova ideia de que não há diferença e ser masculino é uma coisa só conceptual e então se tu estás a expressar-te como tipo, a seguir alguns dos estereótipos masculinos, então estás a fazer algo errado. Essa imposição que, em nome de liberdade, pode estar a retirar a liberdade de expressão. Então, há assim uma espécie de pêndulo, não é? Observamos o que pode ser uma masculinidade tóxica, observamos o que pode ser uma sociedade muito controladora, que impõe rótulos, impõe papéis, e tentamos ir para o outro extremo. E agora estamos no risco de impor uma homogeneidade e julgar e criticar quem foge da homogeneidade. Eu acho que esse é o meu entendimento daquilo que o Marco estava a referir, de haver, de repente, uma situação em que os jovens sentem-se com dificuldade em saber quem é que é suposto ser. Porque a naturalidade não está lá. Há uma crítica da naturalidade, porque compara-se com o que era, o que devia ser, já há uma nova confusão gerada.